Olha, vamos combinar. Lidar com a burocracia do governo pode ser um desafio e tanto. Protocolar um pedido, tentar acompanhar um processo, decifrar o que cada etapa significa. Às vezes parece um verdadeiro labirinto, não é verdade? Pois é, hoje a gente vai analisar um projeto brasileiro que nasceu para resolver exatamente isso: o SEI Cidadão. Essa pergunta aí, acho que muita gente já respondeu sim, né? Aquela sensação de estar completamente no escuro, sem a menor ideia do que está acontecendo com uma solicitação que é super importante. Isso é algo que quase todo mundo já sentiu. E essa frustração toda nasce de um problema bem específico, um problema de comunicação mesmo, entre o poder público e as pessoas que ele deveria servir. Então, vamos tentar entender esse labirinto digital. Afinal, por que é tudo tão complicado? Para a gente conseguir sacar a solução que o Sei Cidadão propõe, primeiro a gente precisa, claro, diagnosticar o problema. E olha, o buraco é um pouco mais embaixo do que parece. O nome do problema, o nome técnico, digamos assim, é assimetria de informação. Parece difícil, mas a ideia é simples, na verdade. Pense assim: os sistemas do governo, tipo o SEI, foram criados para quem trabalha lá dentro, para os servidores públicos. Eles entendem os códigos, o jargão, a linguagem técnica. O problema é que esses sistemas não foram pensados para quem está do lado de fora, para o público em geral. E na prática, o que essa tal de assimetria causa? Bom, causa uma baita dor de cabeça. É aquela linguagem técnica super confusa, uns códigos que não fazem o menor sentido. Quem nunca viu um termo tipo despacho e ficou pensando, tá, mas e aí? O que isso quer dizer? Essa falta de clareza gera uma insegurança danada, sabe? E aí não tem jeito, a pessoa acaba tendo que ligar ou até ir pessoalmente num órgão público para conseguir uma informação que deveria ser super simples de achar. E o pior é que essa situação é ruim para todo mundo. É uma via de mão dupla de ineficiência. De um lado, o público fica frustrado, se sentindo perdido. Do outro lado, os servidores públicos ficam sobrecarregados, respondendo sempre as mesmas perguntas básicas, de novo e de novo. Isso tira um tempo precioso, que poderia ser usado em tarefas mais importantes e complexas. Vira um ciclo vicioso de ineficiência. É exatamente para quebrar esse ciclo que o projeto Sei Cidadão foi criado. A ideia é essa mesmo: construir uma ponte digital para atravessar esse abismo de comunicação. Uma solução que, finalmente, coloca a pessoa que usa o serviço no centro de tudo. E a missão do projeto está resumida aí nessa frase que é bem direta, né? Traduzir, organizar e aproximar, colocando a pessoa no centro do serviço digital. O ponto-chave aqui é que não é só sobre tecnologia pela tecnologia, é sobre uma mudança de mentalidade, de perspectiva. É tirar o foco do processo interno do governo e colocar o foco em quem realmente importa: a pessoa. E como eles fazem isso? Bom, o projeto se baseia em 3 pilares. 3 ações bem diretas que atacam exatamente aqueles problemas que a gente viu. O primeiro pilar, traduzir. Ou seja, pegar aquele goverdês e transformar em português claro. O segundo, organizar. Apresentar as informações de um jeito que qualquer um consiga entender, de forma intuitiva. E o terceiro, aproximar. Basicamente criar um canal de comunicação de verdade, direta e transparente. Beleza, a ideia parece ótima, né? Mas funciona. E como a gente sabe se funciona? É aqui que o projeto fica bem interessante. Porque não é só uma boa intenção, sabe? Ele foi pensado desde o comecinho com foco em resultados, em dados concretos que dá para medir. E os indicadores que eles usam são bem práticos. Eles olham, por exemplo, as ligações e as visitas presenciais diminuíram? Sim ou não? Mais gente está usando o sistema online? As pessoas estão conseguindo a informação que precisam mais rápido? E claro, o principal, o nível de satisfação de quem usa o serviço aumentou? Acompanhar tudo isso com dados reais permite que eles melhorem o sistema o tempo todo. E olha só que legal este gráfico. Ele mostra de forma bem clara um dos maiores sucessos do projeto. A lógica simples: quando as pessoas têm acesso a informações claras, na palma da mão, elas não precisam mais ligar ou ir até um posto de atendimento. A demanda por esse tipo de suporte, que é caro e lento, simplesmente despenca. Isso libera recursos valiosos da administração pública. No fim das contas, o que a gente vê é um ciclo virtuoso. É um cenário de ganha-ganha. O público ganha um serviço muito melhor, mais rápido e transparente, e a equipe do governo também ganha, com mais eficiência, podendo focar o trabalho em atividades que realmente fazem a diferença. Todo mundo sai ganhando. Mas a história não para por aí. A ambição do Sei Cidadão é muito maior. A ideia nunca foi que ele fosse um projeto isolado, sabe? Ele foi pensado desde o início para ser um modelo que pudesse ser replicado e expandido para o Brasil inteiro.
E o segredo para essa expansão está na forma como ele foi construído. Pensa nele como uma capa, uma camada mais bonita e amigável que é colocada por cima do sistema SEI, que já é usado por centenas de órgãos públicos no país. E por que isso é genial? Porque torna a adoção muito mais fácil, muito mais barata e bem mais rápida. Não precisa jogar tudo fora e começar do zero. E essa capacidade de expandir não surgiu do nada. O SEI Cidadão, na verdade, é uma peça importante numa jornada bem mais longa de digitalização do governo brasileiro. É uma história que começa lá em 2013 com o Processo Eletrônico Nacional e chega até 2024 com o lançamento de um programa específico para levar essas inovações para estados e municípios. E esse programa tem nome, é o ProPen. O objetivo dele é bem claro, dar um empurrão na transformação digital no país inteiro. É pegar soluções que já funcionam, como o SEI e a filosofia do SEI Cidadão, e ajudar a espalhar isso. A meta é criar um padrão nacional de eficiência e, principalmente, transparência. E tudo isso leva a gente para essa reflexão final. Será que a tecnologia pode, de fato, finalmente, aproximar as pessoas do Estado? O que projetos como o SEI Cidadão mostram é que a transformação digital no governo é muito, mas muito mais do que só parar de usar papel. É uma chance de redesenhar completamente a relação entre o poder público e as pessoas, usando a tecnologia para construir uma ponte de confiança e clareza. E a grande pergunta que fica no ar é: até onde essa ponte pode nos levar?